Vamos dar uma olhada como estão a leitura do F34, da média Tilson nos ativos brasileiros, nos ativos internacionais, nos principais índices brasileiros e internacionais e também no dólar, boi, milho e nos bitcoins, no Bitcoin e no Ethereum. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica de uma forma simples, lendo o F34, onde eu tiro dali tomadas de decisões importantes para mim, ensino isso para os mentorados, entrego o indicador F34 para todo mundo que passa pela mentoria e também ensino sobre como você pode ler a Tilson, a média T19, que é a que eu utilizo também para as tomadas de decisões. Aqui agora a gente já vai para o gráfico do Ibovespa. Vamos aqui. E aqui a gente já está no Ibovespa. A gente enxerga aqui uma clara troca de cores do indicador F34. Verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Venho falando isso há muito tempo. Quem segue o canal realmente me vê falando isso há muito tempo. Se você é novo aqui no canal, entenda que esse indicador, o F34, que eu desenvolvi para me orientar nas tendências, mas ele me orienta também quando o ativo entra em consolidação, que é o caso aqui, ele começa a alterar de cor. Quando ele vem de verde, depois ele vem de vermelho e depois ele volta para verde, significa aí que eu tenho um problema, que eu tenho uma consolidação. Ou seja, o indicador, que é o indicador de tendência, ele me indica a tendência. Quando ele começa a picotar a cor, significa que ele perdeu a tendência. Óbvio, ele está em consolidação. Daí eu traço o topo e fundo, o primeiro topo e fundo que cruza esse indicador e marco aí uma possível futura congestão dentro de um retângulo. Assim, simples assim, esse é o indicador que eu utilizo. Dessa forma, eu venho falando que o Ibovespa está consolidado dentro desse retângulo branco aqui há mais de um ano, né? Eu venho falando isso há muito tempo, tá? Visto isso, a gente tem aí o indicador aceso verde, porém dentro de uma consolidação, o que não quer dizer muita coisa. Eu só vou ter realmente a confirmação de direcionamento de volta para a tendência quando ele perder essa região daqui ou quando ele perder essa região daqui de baixo. Resistência e suportes desse retângulo. Isso daí é uma grande consolidação, tá? Tem que olhar isso daí. Outra coisa que me leva a tomar essa decisão de que o Ibovespa está dentro desse grande eixo consolidado é o MACD, que vem de um patamar, de uma altura nunca antes navegada, e há muito tempo eu venho mostrando isso através dessas setinhas aqui. Todos os dias, praticamente, eu comentei disso há mais de 2 anos, né, que eu tenho o canal já há mais de 2 anos, e há mais de 2 anos eu falo dessas divergências aqui. O MACD é um guia que eu tenho, ele vai me orientando também nas minhas tomadas de decisões e eu preciso procurar por compras quando ele estiver abaixo do eixo zero e ele ainda não está, para mim ele ainda está num patamar que não é agradável nem para compras e também nem para vendas, ou seja, corroborando aqui com a ideia da consolidação. Simples, simples, simples. Vamos para o dólar então, olhando dessa forma simples. Agora a gente tem aqui o dólar trabalhando dentro de uma região de venda pelo indicador F34, ou seja, aqui uma região acesa vermelha. A gente pode perceber que este candle de vermelho mais clarinho é um candle de alta. E este candle de vermelho mais escuro é um candle de baixa. Ou seja, a gente percebe a baixa do dólar dentro da zona bipolar. Ele veio trabalhando em alta, trabalhou em alta, chegou na zona bipolar, no seu topo máximo, fez um candle de baixa. Eu venho defendendo há muitos anos que esta região achurada aqui, de lilás, de roxo, é a região onde eu gostaria de comprar dólar. O dólar veio e eu comprei dólar, eu estou comprado em dólar nessa queda aqui. Só que eu ainda não entendo que seja a alta para o dólar. Ah, mas você não falou que o MACD linha, nessa configuração que você usa, quando ele está aqui abaixo do eixo zero, é o momento de você comprar? Sim, falei, e ele está bem aquém do eixo zero, de verdade. Só que eu preciso de alguns gatilhos. E qual é o primeiro gatilho? O primeiro gatilho é esta linha do MACD cruzar aqui para cima. O que é para cima? Cruzar para cima dessa linha branca aqui do MACD. Quando eu tiver este gatilho aqui, eu vou olhar aqui agora para o indicador F34,
Ele é composto de 3 linhas aqui. Quando ele acende verde, se ele acendeu verde, aí eu posso realmente procurar por compras. Fechou? Entendeu o raciocínio? Bem simples, né? Ele acendendo verde aqui, aí obviamente o preço trabalhando aqui para cima, né? Fazendo este trabalho aqui para cima, a gente vai ter aí a compra bem dada. Viu? Visualizou? Então, somente após esses 2 sinais aqui, né? Essa é a visão que me interessa, esses sinais aqui e esse sinal aqui, eu vou começar a procurar por compra. E agora? Agora, o que eu estou vendo? Eu estou vendo exatamente essa volta de uma tentativa de testar esse fundo aqui. Se ele romper, ele vem até aqui embaixo, eu já tenho desenhado isso há muito tempo, né? Ele vem até aqui mais ou menos, eu acho que é o ponto dele de 4,50. Se ele romper, ele pode vir aqui para baixo. Agora ele vem, testa e pode fazer isso aqui. Então aqui é uma região para a gente ficar de olho, né? Se ele passa e rompe, perde esse fundo aqui, ele está dando a continuidade da queda. Normal, ele está na tendência de baixa ainda, ó. Ele está numa tendência de baixa. Se você olhar, a tendência são zigue-zagues descendentes. Ele está numa tendência de baixa. Esse é o gráfico semanal. Agora, para eu pensar em compra, eu preciso de vê-lo em uma tendência de alta. E o que é a tendência de alta? Ele conseguir fazer esse zigue-zague aqui de novo. Quando ele fizer este zigue-zague aqui, porque ele já fez este, ok? Quando ele fizer este zigue-zague aqui, rompendo esse topo aqui, provavelmente eu vou ter a indicação do F34 aceso verde aqui. E também provavelmente eu vou ter o cruzamento aqui do MACD. Eu não tenho nada disso ainda, então minha visão ainda é de tendência de baixa. Simples assim, bem simples assim, não complica. Falado isso, vamos comentar sobre alguns ativos internacionais. Ativos não, índices. Dow Jones. Vamos ver como está Dow Jones no mundo aí, no mundo não, nos Estados Unidos. Ele está dentro de uma zona achurada de verde, que é a zona bipolar, né? Mas eu há muito tempo venho falando que ele está dentro desse retângulo aqui, que é um sinal que eu tenho de que ele pode ficar preso, consolidado aqui. Ok? Por que você fala isso? Falo isso porque ele cruzou aqui para baixo, aqui para cima, aliás, ele fez esse cruzamento, deixando esse fundo, cruzou aqui para cima, a zona bipolar, marcou esse topo, trabalhou. Aqui parece que rompeu falso. E essa situação, eu preciso que ele rompa aqui agora para cima, para aí sim eu assumir que ele tem uma tendência de alta. A outra coisa que não me faz gostar nada dessa tendência de alta é o MACD, que vem de um patamar muito elevado e ele ainda está muito distante do eixo zero. Ok? Essa é a minha visão. Para mim tem muito que cair aqui ainda. Agora, é uma opinião que o meu indicador está me fazendo ler. É essa a leitura que eu faço. Tem gente que tem outras leituras e por aí vai. Essa é a leitura que o F34 me dá. Vamos ver como está S&P. Eu utilizo a leitura do S&P pelo SPY, que é um ETF que representa muito bem o S&P. Ele fez um trabalho muito bonito. Ele fez um trabalho que para mim estava dentro dessa consolidação aqui do retângulo de branco, que foi igual ao Dow Jones. Ele fez a travessia aqui da zona bipolar, deixou um topo aqui em cima e um fundo aqui, eu tracei as suas resistências e suportes, né? E aí ele trabalhou, bateu na resistência aqui, brigou e escapuliu, foi embora. E agora vem fazendo aqui um trabalho de contração, né, dessa expansão, vem trabalhando aqui dentro da zona bipolar e está ameaçando aí ir embora. Mas eu não gosto porque o MACD está muito alto, não gosto dessas compras aqui. Essa é a minha visão também para S&P, tá? S&P também, para mim, MACD vem falando que ele está muito sobrecomprado, eu não compro. Ah, mas ele não está dentro da zona bipolar? Sim, mas eu tenho esses filtros, né? Aí vou ficar fora de operação de compra em S&P. E por último, vamos ver, por último dos índices dos Estados Unidos, vamos ver Nasdaq, que é representado aqui pelo QQQ. Ele está dentro de uma larga consolidação desenhada aqui por este retângulo aqui mais grosso, né? A gente vê aqui um topo que atravessou a zona bipolar e deixou aí um outro topinho dentro da zona bipolar de vermelho, caracterizando uma venda linda, muito bonito, e deu certo. Venda dentro da zona vermelha aqui, só que ele parou aqui. Quando ele parou aqui, olha o que ele fez. Ele não
Ele tentou, deu outra venda aqui bonita, pá. Aqui deu outra venda bonita, pá. Parou 3 vezes nessa região de suporte. E o que ele fez? Ele atravessou para cima a zona bipolar. Quando ele atravessou para cima, eu vou entender que este topo aqui é um topo importante, baseado que foi aqui que deu a travessia para baixo. E este fundo aqui, que ficou bem determinado a importância dele aqui no estoque pelas 3 vezes, também é o meu fundo. Daí, quando ele atravessou aqui, eu desenhei este retângulo, considerando essa região aqui de suporte e considerando essa região aqui de resistência. O preço subiu, 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 bateu na resistência e vem voltando em direção à zona bipolar. Para mim, uma consolidação aqui muito grande. Quando que eu acho que ela deixa de ser consolidação? Quando ele trabalhar para cima dessa resistência ou para baixo desse suporte. E o MACD também tem o mesmo desenho dos outros. Ele vem de um patamar nunca antes navegado, um patamar muito alto, vem em direção ao eixo zero, não conseguiu suplantar para baixo aqui o eixo zero, deu um gatilho para cima, que foi decorrente desse movimento aqui, e agora eu penso que esse é um voo de galinha dele, e ele volta a cair, volta a embicar aqui para baixo. Muito cuidado com compras aí para esses ativos, QQQ, Dow Jones e S&P, ok? Muito cuidado aí. Vamos então falar aqui de commodities, e dela eu falo de milho, CCM FUT. Olha só como está o milho. Milho vindo buscar, eu venho falando aí nos últimos vídeos de final de semana, que ele vem buscar o indicador. É uma situação normal, ele busca o indicador. Só que o indicador está vendido, aceso vermelho. Ele está bem distante do indicador, então vendas por aqui é muito arriscado, né? Porque você tem um stop lá para cima e aí você tem um stop gigantesco, ok? Mas eu já venho falando há muito tempo dessa queda aqui. Dia 11 de setembro eu determinei essa linha branca que seria o alvo 1 e eu acho aqui na medida o R$44 como o alvo final dele. Então eu ainda vejo uma possibilidade de ele voltar aqui nesse patamar e lançar uma outra perna para cá. Se ele perder esse fundo aqui, muito provável ele vem aqui para o 44. O que tem que está me chamando a atenção? O MACD, que estava num patamar muito elevado, já passou abaixo do eixo zero, mas ainda tem um chãozinho para ele ainda. E eu acredito que ele possa subir aqui agora, vir aqui dentro da zona bipolar e dar uma outra venda linda, pelo menos para buscar esse fundo aqui de teste, né? Que ele vai deixar esse fundo. E aí a gente vê depois se ele chegar aqui nesse fundo, se ele rompe ou não, de acordo com a movimentação da época. Por hora, vejo a subida dele até a zona bipolar para depois cair. Lembrando que o F34 ele me dá vendas quando está tudo vermelho, então não compraria essa subida aqui, porque eu estaria contra a tendência. E também não dou call de venda e compra aqui, tá? Estou só lendo o indicador que eu utilizo para que você possa ter acesso, entendimento a essa visão, a esse modo de operar o mercado de uma forma bem simples, tá? Falado isso, vamos então para o boi, um outro ativo também que eu gosto muito. Tem vídeo aí onde eu já mostrei que eu ganhei mais de R$5.000 em operações e tem mentorado meu fazendo essas operações aqui, ganhando muito dinheiro, tá? Agora ele está numa região de venda. O boi, diferente do milho, ainda não cruzou o eixo zero, está bem pertinho aqui, mas ainda não cruzou, o que me leva a crer com assim, uma estatística muito favorável, que ele ainda lança mais uma perna para pelo menos vir testar esse fundo aqui, pelo menos. Então, e o que é o teste desse fundo? O teste desse fundo pode ser, por exemplo, a retração dessa movimentação de alta. Então, ele tem aqui, pelo menos, pode vir até essa região aqui de 50% aqui, ó. Essa região aqui. Então, ele poderia cair até aqui. Beleza? Falado isso, é importante que você tenha aí em mente essa ideia de que retração de teste de fundo ela pode vir até a metade desse movimento aqui, tá? E daí lançar outra perna. Porém, não acredito muito nisso. Por que eu não acredito muito nisso? Porque o MACD ainda não cruzou o eixo zero e depois que ele cruza, eu gosto que ele venha bem aqui para baixo. E daí lá para baixo, a gente tem o cruzamento do gatilho de compra aqui embaixo, bem abaixo do eixo zero, para daí eu começar a procurar e pensar em compras. Perceba que aqui eu não tenho pensamento de compra em momento algum, tendo em vista que ele está numa tendência de baixa. Essa é a visão
para o boi, um momento muito lindo dado aqui pelo indicador. Quem conhece o indicador sabe o que é para fazer aqui dentro dessa zona bipolar acesa vermelha, tá bom? Essa é a situação para o boi. E já que eu estou falando de ativos nacionais, porque boi aqui olhado está dentro da commodity aqui do Brasil, vamos falar aqui dos ativos brasileiros, e eu trouxe aqui CVC para olhar sob a ótica do F34. Zigue-zague claramente descendente, bate dentro da zona vermelha aqui, da zona bipolar acesa vermelha, vende, bate dentro da zona vermelha, da zona bipolar vermelha, vende, e aqui ele está querendo voltar para a zona bipolar acesa vermelha. Mas preste bem atenção que o MACD já vem bem estressado, já bem, né? Aqui ele tentou esboçar uma alta, até deu uma altinha aqui acendendo o F34 de verde, mas falhou e falhou forte aqui para cima. E agora, ó, perceba aqui que ele está cruzando aqui para cima novamente. O que eu tenho que esperar? Esperar aqui o indicador F34 acender verde também. Quando que o indicador F34 acende verde? Quando o preço começa a trabalhar acima dele. Né? Essa é a visão que a gente tem que ter. Isso não aconteceu ainda. Ah, mas eu posso operar no risco tendo em vista o estresse do MACD? Pode. Pode sim, só que você tem que ter stop porque está operando contra a tendência. Então, muito cuidado aí para operar contra a tendência, né? Você está vendo a clara tendência de baixa. Pode ser que você vai acertar o fundo, mas pode ser que não. Então, não tente acertar fundo. Mas aqui a gente tem o trabalho dos indicadores, a gente vê que ele já vem caindo bastante. Eu não tenho fundamentos desse ativo, tá? Aliás, até onde eu sei, é um ativo que pena aí financeiramente, tá? Não está muito bem das pernas. Enfim, não sei. Tem que olhar os fundamentos também. Não sei o que está acontecendo com o CVC. Muito bom estudar essa parte também. Eu não estudei de CVC, eu estou olhando apenas o gráfico. E no gráfico eu estou vendo um sinal aqui que me chama atenção. Vai aí do seu trabalho, presta atenção. Pode estar nascendo aqui uma alta aí interessante. Mas não é indicação de nada. Só observe e estude, tá? Observe aí os seus indicadores e estude o papel, beleza? Estou falando de Position Trade. Então, vamos falar de CVC com esse disclaimer aí, né? Muito importante. Vamos falar de Gol. Olha que interessante, tem alguns papéis do turismo dando sinais de venda, né? Olha aqui o que está acontecendo com Gol. E aí a gente tem Gol aqui fazendo um movimento parecido com o CVC. Ele vem de queda, bate no fundinho aqui da crise de 2020, né? Vem testar esse fundo aqui e agora subiu, rasgando aqui a zona bipolar para cima, né? Deixou aqui ela para trás, marcou esse fundo e marcou esse topo aqui. Então, eu tenho uma consolidação ou eu tenho uma movimentação aí de alta para Gol, tendo em vista que o MACD está numa região muito aquém do eixo zero, bem lá para baixo mesmo, pode olhar aqui, menos 3,84, e já tem o gatilho cruzado nessa linha aí. Tá? Espero estar sendo bem claro para você aí nessa ideia. E aí a gente tem uma visão aqui ou de consolidação marcada por esse topo e por esse fundo, ele vai ficar dançando lambada aqui dentro, ou realmente ele vai engatar aí uma tendência de alta. Se ele engata uma tendência de alta, a gente tem uma perna aqui, essa perna de correção, e aí provavelmente ele desenha o mesmo tamanho de perna. Esse tamanho de perna para cá seria o mesmo tamanho de perna para cá, me dando aí um alvo lá no 16, tá? Um alvo bem interessante. Se a gente for traçar aí, puxar de o preço onde está aqui agora, até lá nós estaríamos falando aí de mais de 100% de alta. Gosto bastante dessa probabilidade aí, é assim que eu trabalho, é assim que vou deixar esse desenho aqui para vocês no futuro, tá? Então, falado aí de Gol, vamos falar também de outro papel que está me chamando, brasileiro, ANIM 3. Com a ANIM, a gente tem uma situação também muito igual, equivalente. Ele está aí numa posição de compra aqui com o MACD querendo cruzar o gatilho, divergência do MACD histograma, já vem falando de ANIM há muito tempo, tinha dado esse topo como o topo mais importante e agora vou mudar para cá. Esse topo aqui para mim já não é tão importante mais. O que é mais importante é esse. Se perdido esse topo, eu tenho o primeiro zigue-zague acima da zona bipolar com um gatilho cruzado. E aí eu tenho o primeiro pivô de alta. Se fizer esse pivô de alta, a gente tem a possibilidade de alta de cumprir pelo menos 100% desta perna aqui. A partir daqui, eu estaria
jogando o preço lá para os 6,51 no mínimo, né? Porque ele pode dar 1,61 de alta também. E aí, nós estamos falando do preço onde está hoje até lá, eu estaria falando mais de 100% de alta. Gosto pra caramba dessa possibilidade também. Muita atenção em ANIM 3. Vamos falar mais um outro papel. Esse papel eu quero te convidar a visitar o meu canal, né? De uma forma mais científica, né? Não, brincadeira, de uma forma mais curiosa, para que você possa ver. Procure aí no canal SAPRE 11 e eu venho explicando a movimentação das baleias com SAPRE 11, onde eu fiz esse desenho. Inclusive essa seta aqui estava aqui nessa época, não existia nada disso aqui para frente, tá? O preço vinha só até aqui quando eu desenhei essa seta aqui, essa movimentação aqui não existia e eu falei que o preço ia se descolar aí para cima. Então o que você tem que fazer? Você vem aqui no YouTube, abre o YouTube aqui, ó. Dentro do canal Elimar Santos Trader aos 50, você vai vir aqui procurando essa lupinha. Acredito que isso aqui só aconteça no computador, tá? No celular não. Tem uma lupinha aqui, você digita SAPRE 11. E aí ele vai trazer todos os vídeos de análise que eu venho falando de SAPRE 11. Tem mais de 2 anos que eu estou falando de SAPRE 11. Dá uma olhadinha aqui neste vídeo aqui. Então eu já venho explicando. Mas eu gostaria que você visse esse vídeo, por exemplo, de 1 ano, SAPRE 11. Eu venho explicando ele direitinho aqui. Tem mais outro vídeo aqui, esse aqui de 1 ano, também SAPRE 11. Vim falando dele muito bem aqui. Assista esse vídeo para você entender, ter uma aula de verdade de como que os tubarões, como as baleias operam. SAPRE 11, tá? Vai olhando esses vídeos aqui. Eu te convido de verdade. Você quer estudar? Quer ter uma aula? Olha esse daqui, 10 meses, SAPRE 11. Vale muito a pena você estudar isso aqui. Muito importante mesmo. Tem muito vídeo onde eu venho explicando. Olha esse aqui, há 1 ano, SAPRE 11 também. Então, tá aí o convite para que você possa fazer uma busca interessante sobre SAPRE 11. E há 2 meses também falei dele. Ah, não, esse aqui sou eu. Que engraçado, esse aqui parece comigo, mas tá de cabelo, né? Assustei, olhei aqui e falei, não sou eu não, tem cabelo. Mas enfim, te convido seriamente a olhar esses vídeos aqui para você entender. Tá muito explicado em vários desses vídeos aqui. É legal que você olhe. Todos esses vídeos aqui fazem parte de uma playlist. Eles estão dentro dessa playlist aqui. Aí você vai olhar a playlist, né? Você vai ver outras coisas também. Mas aqui tem uma playlist. Ó, tem uma playlist do fechamento do dia. Todo dia eu faço um comentário ao final da tarde. Tem algumas respostas aos traders, né? Quando eu acho interessante o comentário, eu gravo. Tem 5 vídeos aqui. Vídeo sobre gerenciamento emocional, tudo sobre Heiken-Ashi, que eu quero te mostrar outro aqui. Ó, estão dentro aqui, Position com análise semanal, tá? Tem 122 vídeos, olha aí, 122 vídeos nessa playlist. Todos os domingos eu faço um vídeo com Position, olhando o gráfico semanal, é muito importante. Tem também esse aqui com 246 vídeos, onde todos os dias eu mostro os meus day trades, alguns dos meus day trades, né? Seguindo o F34. Vale a pena essa playlist que todo santo dia tem lá. Vale a pena você acompanhar também, como se fosse uma novelinha, né? 246 vídeos já. E aqui, todos os domingos, 122 vídeos. É muita coisa que eu venho trazendo aqui para você. Importante demais você prestigiar o canal. Então, aproveite aí que a gente deu uma paradinha aqui nos comentários do Position dessa semana. Já dê o like nesse vídeo se estiver fazendo sentido para você. E se inscreva no canal. Você vai estar me ajudando e me motivando a aperfeiçoar, buscar mais conteúdo de uma forma mais didática para você. Enfim, eu venho estudando aqui muitas coisas bacanas para trazer para você, tá bom? Me incentive aí se inscrevendo no canal, vou ficar muito feliz. Então vamos continuar aqui no ativo que eu parei aqui, que é SAPRE. Eu não vou comentar mais de SAPRE, porque tem aí, vocês viram, muitos vídeos falando, e agora ele já deu o movimento que eu vim falando aqui nessa época aqui de 2022 todinho, e 2021 também, vocês podem ver que tem vídeo lá que tem 2 anos, tá? Então eu vim narrando e explicando o que estava acontecendo nesse momento aqui, onde os tubarões, as baleias estavam acumulando aqui, tá bom? Bom, falado de SAPRE, vamos para os papéis americanos, e aí eu estou falando de Freeport. Freeport está aí acendendo vermelho,
candle vermelhinho aqui para baixo, MACD já cruzado para baixo com o gatilho e abrindo a boquinha aqui de jacaré. Então, segura que esse negócio aqui ou vai consolidar, e aí a consolidação, presta bem atenção, que eu vou desenhar aqui ao vivo, que não é ao vivo para você. A consolidação vai se resumir neste topo e este fundo, ok? Ou ele vem aqui caindo aqui, rasga isso aqui para baixo e vai embora, tá? Então a gente tem uma queda aqui, pelo menos para vir testar este fundo deixado como um ponto de suporte. Atenção nesse preço aqui, que se perder nos 23,75, ele pode degringolar aqui para baixo, voltando lá para os 4 dólares, tá? Muita atenção, MACD cruzado num patamar muito elevado, ou ele consolida dentro desse retângulo que eu acabei de desenhar aqui ao vivo com vocês, ou ele engrena aí uma tendência de baixa. Muita atenção neste ativo. De onde ele está agora até o fundo apontado aqui, nós estamos numa variação aí de 30% de queda, ok? Muito interessante este ativo. Então vamos para um outro que é Morgan Stanley. Morgan Stanley já fez a movimentação aqui de venda muito interessante também. Ele está cruzando aqui essa região. Vamos aproveitar e desenhar aqui. Ele deixou um topo aqui, deixou um fundo aqui. E aí ele pode iniciar uma tendência de baixa, porque o MACD vem de um patamar muito alto, ou ele pode vir testar agora este patamar aqui de suporte. E aí, se ele perder, fazer zigue-zagues, ele tende a vir aqui para baixo. Cuidado aí nessa situação, tá? Cuidado aí. Tá ruim de vender aqui, porque tá longe da zona bipolar. A venda se deu aqui, se deu aqui, se deu aqui, né? Foram 3 oportunidades de venda. Então não vem vender aqui agora. Mas para mim é queda aí, MACD bem interessante, apontando bastante para baixo. E o preço aqui, dá uma olhadinha em Morgan Stanley aí, veja o que vocês acham. Outro ativo que eu achei interessante trazer para vocês é a Disney. Já a Disney, ela está mais ou menos, olha que interessante, os ativos de turismo, eles estão muito parecidos, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. A Disney está com o indicador lá embaixo, o MACD lá embaixo, bem distante do eixo zero, né? Muito distante aqui do eixo zero, mostrando uma grande probabilidade de alta, muito maior do que a probabilidade de queda, tá? Essa é uma visão aqui que o indicador MACD me dá. É para comprar? Não, nós não temos movimentação ainda de alta. A movimentação que a gente tem é de queda, são zigue-zagues, topos e fundos menores ao longo do tempo. Zigue-zagues descendentes, topos e fundos descendentes. Agora, ele tocou exatamente aqui, se a gente traçar uma reta melhor aqui, ó, ele tocou exatamente no fundinho da crise de 2020. Tocou, sentiu, está indo lá para cima. Eu preciso agora de uma movimentação aqui acima da zona bipolar, que o preço passe aqui para cima e comece a trabalhar acima dela, acendendo esta região aqui de verde. Eu preciso também desse gatilho aqui. Então, o que eu estou te mostrando, Disney? Apenas que ele está muito sobrevendido. Quem está me falando isso é o MACD, num patamar nunca antes navegado. Ou a Disney vai quebrar, ou ela está no ponto aqui muito importante para começar a procurar compras para ela, porque ela está num patamar nunca antes navegado aqui, muito sobrevendida, está muito esticada, ou seja, está muito descontada pelo gráfico. Eu não avaliei os fundamentos dessa empresa. Aliás, se você avalia ou tem como avaliar, depois de avaliar, comenta aí o que você acha de Disney, tá bom? Falado isso, vamos então ler aqui o Bitcoin e o Ethereum. Vamos começar aqui com o Ethereum. Ethereum fazendo aí a movimentação, MACD praticamente encostando no eixo zero aqui, mas está aí fazendo a movimentação que eu falei semana passada, né? A gente tem a média Tilson aqui envergando para baixo, você pode ver que a pontinha dela já acendeu vermelho e o zigue-zague abaixo dela já começa a se realizar. Não tive ainda nenhum zigue-zague concluído, né, onde eu tive um pivô rompido, não teve, mas eu já estou visualizando aqui um zigue-zague de baixa com a Tilson apontando para baixo. Venho narrando isso daqui há muito tempo. Isso aqui para mim é uma perna de queda, isso aqui é uma perna de correção e agora ela vai lançar
o mesmo tamanho de perna, pelo menos para baixo aqui, tá? Essa é a minha visão, é a visão dos indicadores que eu utilizo. Eu venho falando isso aqui, cada candlezinho tem um vídeo. Cada candle desse é uma semana. Eu tenho um vídeo aqui, dentro daquela playlist que eu mostrei para você. Agora vamos falar de Bitcoin. Bitcoin está aqui com uma posição muito parecida. A gente tem aí a queda, né, dele, vem zigue-zagueando aqui para baixo, depois atravessa a T19, a média Tilson, vem trabalhando ela para cima numa retração desse movimento de queda e agora está atravessando a média Tilson para baixo novamente, como eu venho falando já. Então, ele veio, testou a média Tilson aqui e lançou um candle aqui para baixo. Isso daí me mostra que realmente ele está querendo virar a tendência aqui para baixo. Muito cuidado com compras em Bitcoin, tá? Ele pode estar fazendo a movimentação igual eu acabei de explicar no Ethereum. Essa perna aqui de tendência de baixa, essa perna aqui de retração, de correção, para poder lançar uma outra perna de igual tamanho, pelo menos, ou maior para baixo, ok? No mais, eu vou ficando por aqui. Vou deixar aqui alguns outros vídeos para você continuar comigo, além da recomendação de você ir lá visitar SAP3, SAP3, né? SAP 11. Um grande abraço para você, uma ótima semana e fique com Deus. Tchau, tchau.